dia, bem-vindos a mais um vídeo. Preguiça. Meu Deus do céu. Eu só conheço um jeito de acabar com a preguiça. Café. Ontem teve festa aqui. Não é bem uma festa, né? Veio um inscrito aqui e ele tava me esperando com carne e uma mesa. E ele tinha um jipão, assim, uma picape grande e tal, um carro robustão. E daí ele estacionou aqui do lado. E aí ele trouxe carne, trouxe pão, trouxe batatas, aquelas batatas de saquinho, sabe? E, cara, muito legal. Trouxe um vinhozinho também, trouxe um amigo. E eu queria agradecer muito ao Telmo. Valeu, Telmo. Tava muito legal. E a gente conversou, deu algumas risadas. E foi muito legal mesmo. Tudo que ele trouxe, ele me deu. Até a frigideira que ele comprou ali no supermercado para fazer a carne que ele me deu. Então, fazer um cafezinho. Levantar. Meu Deus. Mas dormi feito um bebê. É isso. Vamos ver como é que tá as coisas na rua. Eita, olha só como é que tá esse céu aí. Tá nubladaço, hein? A minha cara toda amassada, hein? Então, tem umas coisas pra contar pra vocês. Deixa eu tomar um café antes. Então, né? O Telmo veio ontem aí, me deixou aqui o que sobrou de carne, me deixou esse utensílio aqui, que eu não tinha. Pôs uma mão na roda. Só tem que lavar, né? Tá tudo sujinho de ontem de noite. Daí aqui me deixou também um azeite, ó, que a gente mal usou ali, ó, ali, tá quase cheio. Me deixou o sal também. Nossa, me deixou um monte de coisa aí que vai ser uma mão na roda pra mim. E as batatinhas que ele trouxe ontem, que sobrou, vai ser meu café da manhã hoje. E sobrou um pão ali ainda. Então, meus queridos, o que acontece? O comandante me mandou uma mensagem. Vou pegar uma luz aqui. O comandante me mandou uma mensagem dizendo pra eu tirar a folga hoje. O café tá pronto já aqui. Cafezão. Uhul. Ó. Aí o comandante me mandou uma mensagem dizendo que pra eu tirar folga hoje em vez de amanhã. Porque amanhã ele vai ligar o helicóptero e tal, né? Pra fazer os lances que ele tem que fazer ali. Tá pronto. E daí ele ia ligar o helicóptero e tal, ia fazer os bagulho hoje. Amanhã. Daí, aí depois ele mudou de ideia e disse pra eu ir trabalhar hoje, tirar folga amanhã, porque hoje vai vir aí a auditoria da Ele Bravo. A auditoria da Ele Bravo, da empresa para do qual eu trabalho. Vai vir aí hoje, né? Pra ver se eu tô bem acomodado, né? Se eu não tô precisando de alguma coisa, né? Pra ver se eu tenho tudo que eu preciso, pra ficar confortável ali e tal, né? Por isso que veio a auditoria hoje. Então eles vêm se certificar de que tá tudo em ordem, né? É isso. Então, bora tomar um café então e ir lá trabalhar. Então, pessoal, enquanto eu tomo meu cafezinho aqui, vamos conversar um pouquinho então. Vamos continuar a nossa conversa de ontem. Ontem eu tava contando, né, minha história de quando eu era criança. E eu falei, né, que realmente é verdade mesmo. A minha infância foi a parte mais difícil da minha vida. O meu pai, ele era policial militar, né, ele era brigadiano, como a gente chama lá no Rio Grande do Sul. É policial militar, tipo um GNR aqui em Portugal. Só que no Brasil é bem mais complicado você ser um policial, ainda mais nos anos 90, né? Então, nos anos 90 não existia aquele negócio de cartões de crédito, né? Não era tão como hoje, né? Cartão de crédito, você lá vai, paga com cartão e faz transferência pelo Pix ou pelo MBWay, né?
Então não tinha essas modernidades, então era tudo na grana, tudo no dinheiro ou no cheque, né? E então o meu pai, além de trabalhar na Brigada Militar, né, além de ser policial, ele também fazia trabalhos de escolta, né, de escolta. Tipo, você tem uma loja e você vendeu ali, sei lá, 5 mil reais. Naquela época, 5 mil reais era como se fosse o quê? Uns 5 mil euros aqui em Portugal num dia de vendas. E, tipo, a bandidagem tá solta, né? Estamos falando de realidade do Brasil, ok? Então, a bandidagem tá solta, só esperando uma oportunidade. Aí a pessoa saindo da loja com um malote de dinheiro, sem nenhuma proteção, entende? É complicado. Então meu pai fazia a escolta dos donos da loja saindo com o dinheiro, entendeu? No final do dia, coisa e tal. Então, meu pai, ele nunca estava em casa, ele nunca estava presente, porque ele estava sempre trabalhando. E para quem lembra, né, dos anos 90 do Brasil, existia uma inflação muito grande. Então, era muito difícil você comer razoavelmente bem e tal, ainda mais você tendo 2 filhos, né, em casa, e você tendo que pagar a prestação da casa e coisa e tal. Era muito difícil, era uma vida difícil, tinha que trabalhar muito, e mesmo assim às vezes não dava. Deixa o trator passar ali. Então assim, aí meu pai, ele nunca estava em casa. Às vezes ele ia para casa para dormir 4 horas e voltava pro serviço, entende? Tinha dias que ele não conseguia ficar com ninguém, né? Então assim, eu não tive muito a presença do meu pai. Era mais a minha mãe. É a minha mãe que assumia a bronca de cuidar da casa e de cuidar de mim e da minha irmã, né? Aí quando eu chegava com o bilhete da escola em casa, era a gota d'água para ela, né? Tipo, pô... Então pra minha mãe era muita pressão, né? Tem que estar cuidando da casa, tem que estar cuidando dos filhos, pensando no que o marido tá fazendo na rua, entendeu? Os perigos que o marido dela tá correndo, né? E, então assim, é muito complicado isso aí, né, gente? Então assim, por isso que eu não culpo, assim, os meus pais. Cara, na época, quando eu era adolescente, eu não entendia. A gente não entende. Quando a gente fica adulto, é que a gente começa a entender como é que era, né? Que os nossos pais passavam para nos criar, né? Então assim, hoje em dia, e ainda mais naquela época sem informação nenhuma, né? Então assim, naquela época eu sentia muita raiva dos meus pais, muita raiva. Eu queria ir embora de casa o quanto antes, né? Porque eu não queria mais ficar naquele ambiente que para mim era horrível. Então eu preferia estar passando necessidade na rua do que estar morando com os meus pais. Era essa a mentalidade que eu tinha. Né? Então eu prefiro estar passando necessidade, estar passando fome, estar pedindo esmola, virando um mendigo na rua, do que morar com os meus pais. Era essa a ideia que eu tinha, né? Então eu tinha muitos problemas na escola por conta dos problemas que eu tinha em casa, né? Pela falta do meu pai, né? Pela violência da minha mãe, né? Então assim, então eu tinha muitos problemas na escola, muitos. E então assim, eu não conseguia me encaixar em grupo nenhum. E aí, como eu era muito criança, embora eu só tivesse tamanho, né? Eu tinha lá 14 anos na quarta série. Então assim, eu só tinha tamanho, né? E eu não sabia brigar, eu não sabia, sabe, encarar os outros. Então assim, eu apanhava muito na escola, muito. Na hora da saída, eu tinha certeza que tinha alguém me esperando para me bater. Né? E era provocação o tempo todo, era aquele medo de apanhar na hora da saída, então eu ficava a aula toda com medo, né, pelo fim dela, né? Porque quando chegasse o fim da aula, eu sei que eu teria que encarar os guri na hora da saída. É tipo um filme americano, assim, que os piá apanham na hora da saída, que os piá trancam os outros dentro do armário. É igual o filme americano, é igual... Era mais ou menos isso que eu sofria. Eu sofria muito bullying por ser gordinho também. Eu era gordinho também na época da escola. Então eu sofria muito bullying também, de todos os tipos. Então era bem complicado. Minha infância foi realmente muito difícil pra mim. E eu não conseguia me desenvolver, né? Foi muito difícil mesmo. E daí, com toda essa perseguição dos coleguinhas na escola, uma vez o meu pai perseguiu uma dupla de assaltantes que entraram numa casa para assaltar uma senhorinha idosa. E aí ele e o parceiro viram que os caras estavam fazendo aquilo e foram intervir, né? E aí um dos assaltantes, ele
Olá, bom dia. Então um dos assaltantes, ele correu pra uma zona onde tinha muito banhado e tal, e deixou cair um revólver calibre 22 na lama. E daí meu pai pegou aquela arma e viu que não tinha tambor, que não tinha gatilho, que não tinha nada. A arma era um caco velho, era uma coisa, tava faltando um monte de peça. E ele pensou, o que eu vou fazer com isso, né? Acabou levando pra casa. E jogou lá no meio da caixa de ferramenta dele lá. E aí um dia eu vi aquilo. Daí eu pensei, pô, que oportunidade. Eu vou assustar os meus colegas, pra eles não mexerem mais comigo. E foi o que eu fiz. Peguei aquele revólver calibre 22 e botei na mochila e levei pra escola. E aí, lá na hora da saída, quando eles vieram pra querer me chutar, querer me socar, querer me bater, eu peguei e tirei aquela arma da mochila, deixei a mostra para eles verem o cano e o cabo da arma. E aí quando eles viram aquilo, eles sabiam que meu pai era policial, e quando eles viram aquilo, eles pensaram, pô, o cara pegou a arma do pai dele e vai nos matar. E eles saíram correndo, eles saíram correndo desesperados. E contaram para a diretora, contaram para a professora, contaram para a merendeira, contaram para os outros colegas, contaram para todo mundo que eu estava armado na escola. Aí você já imagina o que aconteceu, né? Chamaram meu pai, chamaram a minha mãe, né? Foi uma longa conversa e um convite para eu me retirar da escola, né? Então eles falaram, ó, o Jonas já tem uma certa idade, né? Para estar aqui no meio das crianças de 10 anos, então isso não pode acontecer. Ele precisa ir para o ensino de jovens e adultos, né? Que era o EJA, que era um supletivo. E então eu fui pro EJA, fui estudar com os adultos. E então assim, para mim aquilo foi muito legal, porque acho que a melhor parte, a melhor fase da escola, se é que dá para dizer que existe uma melhor fase da escola, mas entre a pior fase, a melhor entre a pior, foi a época que eu estudei no EJA, né? Que eu fui pro EJA e tal, estudei 1 ano no EJA. Fiz 5ª e 6ª série, metade do ano era 5ª e a outra metade do ano era 6ª série. E foi isso, né? Então, assim, foi muito complicado, assim, né? Então, sabe sei lá o que passava pela minha cabeça para levar uma arma para a escola, né? Eu tava num nível de sofrimento muito grande no enfrentar eles, né? Eu fiz questão de apagar muitas coisas que eu lembro da minha infância. Fiz questão de apagar, eu nem lembro mais, por mais força que eu faça para me lembrar de coisas, eu não consigo mais lembrar. Então o que acontece? O nosso subconsciente, ele acaba apagando algumas memórias da gente para nos proteger, né? Para proteger a nossa área emocional, para que a gente não tenha uma depressão. Para vocês verem como o cérebro da gente é um super mega ultra computador, né? Autônomo, com uma inteligência artificial. Então, assim, o cérebro, ele mesmo vê, pô, essas lembranças vão causar sofrimento pro cara e o cara vai desenvolver uma doença. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar essas memórias, né? Eu vou ocultar ao máximo essas memórias para que ele não lembre, para que ele não sofra um trauma, né? Então, o cérebro da gente é muito eficiente nesse aspecto, assim, né? Então, coisas que a gente não quer lembrar, o cérebro entende, pô, isso causa sofrimento, né? Ele não quer lembrar disso porque causa sofrimento. E se causar sofrimento para ele, ele vai desenvolver uma doença. Então, eu vou apagar, eu vou ocultar isso aqui e pronto. E eu não me lembro mais de muita coisa. Por mais que eu faça força, eu não consigo lembrar. Eu ocupei esse espaço com outras lembranças, né? Então, assim, hoje eu virei a página. Eu não faço questão nenhuma de lembrar do meu passado, mas tem coisas que a gente precisa falar, né? Tem coisas que a gente precisa lembrar, que a gente precisa falar, porque acaba expurgando, né? Sentimentos e frustrações. E isso pode ajudar a gente a superar alguns traumas, pode ajudar a gente a pensar, pô, cara, eu tenho esse problema hoje por conta que eu sofri aquilo naquela época, sabe? Então, se você conseguir identificar a raiz daquela sua crença que não deixa você evoluir, né? Tipo, cara, eu tenho uma crença e isso pra mim é uma verdade absoluta. Mas na verdade não podia ser, porque isso é um trauma, isso vem de um trauma.
O que a gente faz? A gente precisa identificar a raiz e ver, pô, isso é um trauma. Isso não tem nenhuma relevância para minha vida. Eu preciso apagar. Então todas essas crenças que eu tenho provêm de um trauma. Então, cara, eu não preciso ter essas crenças mais. Então, aquelas crenças que eram verdade absoluta acabam não sendo mais. Então, aqueles medos que você sentia, aqueles medos que você tinha em relação a uma coisa que te trancava para fazer, ela não existe mais. Então, você vai conseguir fazer com mais facilidade. Pô, eu tenho uma vergonha absurda de fazer determinada coisa. Por quê? Essa vergonha, ela vem de alguma coisa. Né? Você não teve essa vergonha por ter. Não, você não tem uma vergonha por ter. Você tem essa vergonha, né? A vergonha de fazer alguma coisa. Ai, o que os outros vão pensar de mim? Meu Deus, o que as pessoas vão pensar se eu fazer isso aqui, se me verem fazendo isso? Meu Deus do céu, não tem nada demais. Não é nada ilícito. Não é nada vergonhoso, mas para você é algo vergonhoso, porque você tá lembrando de um trauma que você teve há muitos anos atrás e que se enraizaram na cabeça. E aí, pô, sabe? Quando você consegue descobrir o elo que liga isso tudo e consegue romper isso, cara, você tem um terreno livre para você fazer o que você quiser. Liberdade total. É que nem eu morar num carro, tem gente que acha, meu Deus, é um absurdo. Coitado do homem, ele mora num carro em Portugal. Meu Deus do céu. Pra mim não é nada demais. Porque, gente, eu sofri tanta coisa pior. Sabe, eu tive que morar nos lugares pior do que morar num carro. Acredite se puder. Quando eu morei em Campo Bom, lá no Rio Grande do Sul, quando eu morei na pensão, as pessoas entravam na pensão com uma faca e esfaqueava o pessoal lá dentro. Era um monte de portinha de madeira, tipo forro de casa, sabe aquele forro de madeira que a gente usa nas casas, que veio antes do PVC? Pois é, as paredes e as portas eram tudo feito daquele material. Então o que acontece? Os caras lá dentro daquela pensão, eles usavam droga, compravam droga dos caras e não pagavam. Então os caras iam lá, chutavam a porta, pegavam uma faca e enfiavam na barriga dos malucos. Então quase todo dia, quase todo dia tinha uma morte lá dentro daquela pensão. O banheiro era compartilhado. Ninguém limpava o banheiro. Era muito pior que banheiro de rodoviária. Então assim, se você quisesse o banheiro limpo para você tomar banho, para você fazer alguma coisa, você mesmo tinha que limpar, né? Então assim, era um lugar extremamente absurdo, de sujo e repugnante, tá? Em todos os aspectos. Então eu morando no meu carro, cara, meu carro tá do jeito que eu quero. Tá do jeito que eu quero, entendeu? Eu tenho todo o conforto que eu preciso aqui dentro. Então assim, pra mim, é muito melhor do que morar naquela pensão, que morar numa pensão. Pra mim, morar no meu carro é muito melhor do que dividir quarto, dividir apartamento, alugar quarto. Porque, cara, eu não tenho a minha privacidade, entendeu? Se eu quiser alguma coisa limpa, eu tenho que limpar. Então assim, o carro pra mim é excelente. É a melhor habitação que eu poderia ter aqui em Portugal, sinceramente. Eu não pago aluguel, eu não devo satisfação pra ninguém, eu tendo meu seguro em dia, eu tendo minha inspeção em dia, cara, entendeu? Tá tudo certo, meu, tudo certo. Então assim, eu tô muito feliz morando no carro, muito feliz mesmo, né? Mas tem gente, né, que pensa que isso aqui é um absurdo, porque tem convicções, tem crenças baseadas sei lá, num trauma que teve na infância, coisas que falaram, verdades absolutas que tentaram pregar, né, nessas crenças. E hoje, nossa, cara, não tem lugar pior do que morar dentro de um carro para essas pessoas, né? Mas pra mim tá tudo certinho, tudo tranquilo. Então é isso, meus queridos, é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Amanhã eu trago mais algum assunto irrelevante ou algum assunto relevante, né? Eu sei que vocês gostam de... Quem assiste meus vídeos aqui neste canal é porque gosta de me ouvir, né? Então é isso, meus queridos. Eu quero agradecer novamente ao Telmo, que veio aqui ontem com um amigo dele. A gente fez aqui uma carninha aqui e tal. Foi muito legal. A carne estava muito boa, a comida estava muito boa, mas a companhia dele estava ainda melhor, né? Porque foi muito legal conversar com pessoas que me conhecem de uma certa forma. Ele me conhecia muito. Cara, eu lembro aquela vez que tu fez isso, isso e isso. Cara, tu fez o motor do carro lá na fábrica abandonada, não sei o que. Sabe? Pô, o cara me conhece. De algum jeito ele me conhece, entendeu? Eu não tô falando com desconhecido, né?
Tipo, ele me conhece, cara, eu não conheço ele, mas ele me conhece, cara, é muito engraçado isso, é muito engraçado isso. Tu vê, a pessoa começa a conversar contigo como ela te conhecia há muito tempo, sabe? E, cara, tu não conhece ela, tu nunca viu ela na vida, tu não conhece ela, tu não sabe nada sobre ela, mas ela sabe tudo sobre ti, sabe? E aí vocês começam a conversar e aí começa a conversar de um jeito assim, muito, sabe? E caraca, que diferente, né? Mas é muito legal, eu gosto muito disso, gosto mesmo. Então se alguém quiser me encontrar na rua aí pra gente conversar, bater um papo, fazer uma comidinha também, tamo junto, tamo junto. Então é isso, meus queridos, muito obrigado pela sua companhia. Se você ainda não é inscrito neste canal, gostou do vídeo, gosta desse tipo de conteúdo e você quiser ver novos vídeos, então se inscreva no canal e ative o sininho da notificação. Deixe o seu like também para ajudar se você realmente gostou do vídeo. E amanhã nós estamos juntos de novo. Até mais. Foi, valeu.